boa tarde, boa noite aí ao pessoal que vai estar assistindo esse vídeo no YouTube. Você possa ser abençoado com esse estudo. Nós estamos estudando a história da igreja, né? E a eclesiologia, juntamente eclesiologia, atentos, né, com tudo aquilo que vai ser dito, meus irmãos, vamos aí fazer uma análise real da história da igreja. Nós estudamos, então, já começamos a estudar em algumas aulas anteriores, já há bastante vídeo no canal, no nosso canal, sobre esse tema. Então, se você quiser se aprofundar sobre esse tema, já existem vídeos aí no canal. Nós começamos com o surgimento da igreja, com o surgimento da história da igreja, né? Então, a igreja surge dentro da história e a gente fala sobre Atos capítulo 2, surgimento da igreja ali em Atos capítulo 2. Então, quando a igreja surge em Atos capítulo 2, né, a partir dali, a gente, no estudo que nós estamos fazendo, nessa série de estudos, nós estamos considerando isso. E aí nós partimos aí para todas as nuances, os problemas que a igreja viveu, né, ali, principalmente no primeiro século, né, considerando aí Atos capítulo 2 até a morte do apóstolo João, até o escrito ali de Apocalipse. Esse primeiro século engloba isso, né? O surgimento da igreja enquanto igreja ali em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo, até ali a conclusão do livro de Apocalipse e a morte ali dos apóstolos. A partir de agora, nós já começamos esse estudo na aula passada, no vídeo anterior, então convido você a assistir. Nós estamos discutindo algumas coisas, alguns problemas que a igreja viveu já a partir do segundo e terceiro século. Nós vamos fazer nessa primeira análise, nesse primeiro apanhado de vídeos, nós vamos considerar ali entre o ano 100, início do segundo século, até o século IV, especificamente ali mais ou menos o Concílio de Nicéia, 325, que já é o século IV depois de Cristo. Então nós vamos ver o que a igreja viveu, nós estamos vendo, né, o que a igreja viveu do ano 100 a o ano 325, ou a data ali do Concílio de Nicéia. Nós estamos vendo essas nuances, os momentos, as dificuldades que a igreja viveu. No vídeo passado, nós falamos sobre os pais da igreja. Então, se você quiser saber, né, o que a gente falou sobre o domingo passado, sobre os pais da igreja, ou seja, quem eram os pais da igreja? Foram os líderes da igreja logo depois da era apostólica. Então, nós destacamos alguns líderes da igreja e algumas publicações que foram feitas a partir do livro de Apocalipse. Então, depois do livro de Apocalipse, continuou sendo produzidas, meus irmãos, literatura pela igreja, né? E essas literaturas, então, algumas delas, né, foram analisadas na última aula. E é importante a gente notar, meus amados, que muito dessa literatura, muito daquilo que foi produzido pela igreja ali no segundo, terceiro e quarto século, diz respeito à tratativa da igreja em relação aos problemas que ela estava vivendo. Então, nós vimos que os pais da igreja, eles tiveram problemas ali com questões de autoridade na igreja, muita rebelião na igreja, né? Principalmente ali na igreja de Corinto, onde Clemente
escreve mais uma vez, escreve uma carta a Corinto. Clemente era um dos discípulos de Paulo, se tornou líder da igreja em Roma, e ele então escreve uma carta ali para a igreja de Corinto, que estava vivendo os mesmos problemas que Paulo escreveu na sua primeira e segunda carta, que estão na palavra de Deus, né? Só que essas cartas, essas publicações, não somente de Clemente, mas como Irineu, como pastor de Hermas, como de Itaquê, ou seja, autores e publicações que foram feitas ali no segundo, terceiro e quarto século, elas começaram a introduzir na igreja, é isso que é importante a gente entender, meus irmãos. Elas começaram a introduzir na igreja o quê? Elas começaram a criar na igreja muitas das distorções que hoje nós estamos vivendo na igreja. Por exemplo, quando Clemente ele escreve a carta aos Coríntios, ele começa então a supervalorizar a função, né? Ele começa a supervalorizar o ofício dos bispos. E aí, nesse período dos pais da igreja, surge então aquela ideia, aquela hierarquização entre bispos, presbíteros e diáconos. Bispos, presbíteros, anciãos e diáconos. Surge o bispo monárquico, né? Ou o bispo que cuida de uma determinada região. Surge o arcebispo ou o bispo que cuida de uma arquidiocese. Isso tudo, todas essas ideias, né, de hierarquização do governo da igreja, surge nesse período. Então é importante, meus irmãos, nós entendermos isso. Porque muitas vezes a gente se pergunta, né, poxa, se a Bíblia não coloca, né, a relação dos oficiais da igreja numa relação hierárquica, por que todas as igrejas praticamente há uma hierarquização, né? Pastor manda no diácono, diácono manda na igreja, né? Manda nos membros, o membro é hierarquicamente inferior ao pastor. Por que tem esse pensamento, né? Esse senso comum? Esse senso comum, meus irmãos, não surgiu de agora. Ele surgiu principalmente nessa primeira etapa. Então, por isso que é muito importante eu e você estudarmos essa primeira etapa. Essa primeira etapa do quê? Do que vai ali do ano 100, início do segundo século, até ali o Concílio de Nicéia, onde muitas coisas são determinadas ali. Então, é importante a gente entender isso. Ah, pastor, mas o detalhamento sobre os pais da igreja. Eu convido você a assistir o último vídeo que nós fizemos, que nós ali falamos sobre cada pai da igreja desse primeiro período e sobre cada publicação que foi feita, ou das principais publicações que foram feitas e que são consideradas, né, as mais importantes, historicamente falando. Hoje, eu quero estudar com você os problemas que a igreja viveu, os problemas relacionados à doutrina do primeiro século. Então, a primeira coisa que eu quero abordar com você, né, são as chamadas heresias legalistas, que surgiram aí, né, nesse período aí, entre o ano 100 e o ano 325. Né? Então, pastor, o que é isso? O que é heresia legalista? Se você pegar a Bíblia, abre a sua Bíblia aí, a gente vai ver a manifestação dessas heresias já antes do surgimento da igreja na história. Se você abrir
Mateus capítulo 15 e lê do verso 1 ao verso 16, ou Marcos capítulo 7, do 1 ao 23, né, se você abrir a Bíblia nesses dois textos, você vai ver que Jesus já enfrentou esse tipo de coisa que a igreja continua enfrentando aqui já no ano 100, a partir do ano 100 depois de Cristo. Cristo já havia morrido, os apóstolos já haviam morrido, mas o problema ainda estava permanecendo, ou o problema permaneceu, né? Então é importante a gente entender isso. O que é? Que é o legalismo, que é a questão da subordinação, ou de você colocar a tradição humana, os dogmas humanos, as doutrinas inventadas por homens acima da palavra de Deus. Isso já surgia, Jesus já havia discutido isso, e aí a gente vai ver essa discussão, a gente vai ver Jesus neste embate, né, em Mateus capítulo 15, do verso 1 ao verso 19, ou em Marcos capítulo 7, do verso 21 ao verso 23. Eu destaquei esses dois textos, mas Jesus ele vai ainda falar sobre isso, ele vai combater o legalismo em várias outras oportunidades, mas esses dois textos eu reputo eles como muito importantes. Eu aconselho que você leia Mateus capítulo 15, do verso 1 ao verso 19, e Marcos capítulo 7, do verso 1 ao verso 23. Quando a igreja surge, vai lá para a Bíblia, meu irmão. Vai anotando aí os textos aí para você poder estudar depois, tá? Eu não posso parar, ler, explicar o texto, senão a aula vai ficar muito grande. Hoje a gente está querendo bater aí 1 hora de vídeo. Aí a gente vai lá para Atos. Abra lá a sua Bíblia em Atos. Né? Depois dos evangelhos sinóticos aí, Atos capítulo 2, né? Surge a igreja, né? Em Atos capítulo 2 surge a igreja vem caminhando, né? Em Atos capítulo 4, abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 4, nós vemos aí os apóstolos Pedro e João, né, sendo combatidos pelo legalismo, sendo combatidos por pessoas que estavam rejeitando a Jesus Cristo como Salvador, né, sendo combatido aí pelos legalistas, né, pelos judeus, pelos judaizantes, né, que a Bíblia chama aqui depois, na teologia a gente chama de judaizantes. Então, olha só, Atos capítulo 4, Pedro e João têm uma série de problemas, eles são presos, são libertados de forma miraculosa pelo próprio Deus, mas há aí o primeiro embate entre a religião judaica, ou o judaísmo, e o cristianismo. Se você continuar indo, vai indo para frente aí, nós temos a perseguição da igreja no capítulo 8, depois da morte de Estevão, inicia-se uma perseguição muito grande à igreja, Atos capítulo 8. Inicia-se a perseguição da igreja. Em Atos capítulo 10, né, olha só, a gente está indo, olha, só sobre esse tema. Em Atos capítulo 10, a gente vê aí a relação entre Pedro e o centurião Cornélio. Né? Atos capítulo 10, verso 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano,
Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas enrolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, estou lendo aí a Bíblia, hein, meus irmãos, verso 3 do capítulo 10 de Atos. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, ou seja, o apóstolo Pedro, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então, Cornélio, ele é um gentio, né? Ele é um centurião romano, de um regimento chamado italiano. Isso tudo são informações que estão na Bíblia, tá, irmão? E aí ele tem aquela visão, por quê? Porque ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que dava esmolas, ele era um homem que acreditava em Deus, tinha uma fé em Deus, mas era necessário ele ouvir o evangelho de Cristo para que ele fosse salvo. E aí Deus, então, move o natural e o sobrenatural e vai na direção de Cornélio e fala assim: Cornélio, olha, envia mensageiros a uma determinada cidade, a Jope, e chega lá e traz para cá um Simão, pede para Simão, também chamado Pedro, vir à sua casa que ele vai trazer uma palavra de salvação para você. E aí o texto continua, Atos capítulo 10, a partir do verso 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ele estava hospedado. Se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justamente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Aí o texto continua, né? Pedro foi então para a casa de Cornélio. Vamos lá, vamos continuar lendo. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns de seus irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Olha só a ignorância. Um homem temente a Deus, mas prostrou aos pés de Pedro, adorando, né? Quer dizer, ele precisava ouvir a mensagem. E sabe por quê, meus irmãos? Muita gente, né, tem aí, tem fé em Deus, quer ter um relacionamento com Deus, mas a gente precisa levar a mensagem, o ensino correto.
senão ele, muitas vezes, inconscientemente, acaba cometendo o mesmo erro que Cornélio cometeu. Um homem piedoso, um homem temente a Deus, mas se ajoelhou diante de Pedro e o adorou. Né? Verso 26, mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levanta-se, eu sou homem como você. Então já começou a ensinar. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, e eu quero que vocês destaquem isso aqui, meus irmãos, olha, preste atenção nisso que Pedro falou. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram me buscar? Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava na minha casa orando, e a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Olha só que coisa tremenda. Né? Mas vocês viram como é que Pedro, a primeira coisa que Pedro falou ao entrar na casa de Cornélio, olha, vocês sabem muito bem, que de acordo com a lei judaica, então, meus irmãos, este foi um grande problema para a igreja. Esse pensamento de muitas pessoas de ainda não entenderem que a velha aliança, que a lei, né, que a lei judaica, ela se tornou plena, ela teve o seu significado aclarado e estabelecido na obra e pessoa de Jesus Cristo. Este foi o grande problema que a igreja viveu. Se você continuar o texto, você vai ver que Pedro prega para aquelas pessoas, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, porque elas entenderam a mensagem, aceitaram a Jesus, né? E aquelas pessoas entregam-se para Jesus. E o Espírito Santo desce sobre eles. E aí Pedro fala assim, como podemos recusar a água? Ou seja, como podemos recusar o batismo a esses que, como nós, no princípio, também receberam o Espírito Santo? E a Bíblia diz ali que muitas pessoas foram batizadas, né? Cornélio, a sua família, todos aqueles que entregaram suas vidas para Jesus foram batizados. Entretanto, olha, não é uma coisa bonita, não é uma coisa tremenda isso? Não era para causar alegria na igreja isso? Não é, meus irmãos. Pedro vai à casa de um centurião, tinha muita gente ali, os amigos dele, convidou os amigos, convidou os parentes. Pedro prega e aquele povo todinho aceita Jesus. Puxa, não era para a igreja se alegrar? Mas sabe o que aconteceu na igreja? Problema. Olha só como é que é o negócio. Capítulo 11. Né? Capítulo 11, Pedro explica-se perante a igreja. Os apóstolos, vou ler o capítulo 11. Os apóstolos e irmãos de toda a Judéia, ou seja, Judéia. Vamos lá, quando se fala Judéia, entenda-se o quê? Jerusalém. Quando se fala assim, Judéia, entenda-se Jerusalém. Então, os irmãos da igreja de Jerusalém ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticaram, dizendo, olha só, Pedro volta para Jerusalém. Ó, veja, a gente está falando do apóstolo Pedro. O cara acaba de pregar, né?
Ele acaba de pregar onde? Cesareia. Converte um monte de gente para Jesus. Né? Vários gentios aceitam a Jesus. Não devia estar uma alegria? Né? Mas olha só, assim, verso 2 do capítulo 11. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, ou seja, a igreja com partido, o partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens circuncisos e comeu com eles. Olha a preocupação do cara. Mas, irmão, por que eu estou lendo isso? Por quê? Você está lendo isso aqui, Pedro tem que se explicar. Pedro tem que se explicar. Né? Aí tem um relato da igreja de Antioquia. Vai lendo aí, meu irmão. Né? Pedro tem que se explicar. E aí, Paulo começa o seu ministério. Paulo vai levando vai levar o evangelho para os gentios. A igreja de Antioquia, que era uma igreja gentílica, ficou forte. Várias outras igrejas foram organizadas por Paulo. E ao invés disso causar alegria na igreja, causou outro problema. Capítulo 15. O concílio de Jerusalém. Então, muita gente acha que o primeiro concílio que surgiu foi o concílio de Nicéia. Não foi, não, né? O primeiro concílio que surgiu foi o concílio de Jerusalém. Né? Aqui no capítulo 15 do livro de Atos. Abra sua Bíblia aí no capítulo 15 do livro de Atos. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha, opa, vamos lá? Presta atenção aqui, igreja. Presta atenção, você que está assistindo no YouTube. Olha a mensagem que estava sendo pregada por algumas pessoas da igreja cristã de Jerusalém. Pastor, mas eles não eram cristãos? Ué, eram membros da igreja de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar. Desceram da Judéia, foram lá para Antioquia, saíram lá da igreja de Jerusalém, foram para uma igreja gentílica. Com que mensagem? Mensagem contrária de Paulo. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão, com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio dele. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram. Interessante, né, irmão? Você vê que dentro da igreja cristã tinha lá um partidozinho dos fariseus. Né? Se levantaram, estava na igreja mesmo. Né? É necessário circuncidados e exigir que obedeçam à lei de Moisés, senão não há salvação. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a ele: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho de Cristo. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção entre nós e ele,
visto que purificou os seus corações pela fé. Gente, a Bíblia só falta desenhar. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Então perceba que Pedro então se levanta, houve uma discussão, porque tinha um pessoal lá, olha, se não circuncidar, fora da lei de Moisés não há salvação, e aí Pedro se levanta e fala assim, recorda a eles o quê? A experiência de Atos capítulo 10, vocês sabiam, ou seja, então toda a igreja já sabia da história de Pedro iniciada ali em Atos capítulo 10. E aí Pedro, então, fecha de forma brilhante a argumentação, dizendo o quê? De modo nenhum, verso 11, cremos, o que é que nós cremos? Que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como ele. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. E aqui ele cita Amós, né? Ele vai citar aqui Amós 15, 18, né? Amós, capítulo 9, 11, 12, 15, 18. Ok, irmãos? Então é importante a gente entender isso. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade, estou lendo o verso 19 do capítulo 15, portanto, julgo que não podemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstêm da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades e sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Né? Então, chegou-se à conclusão lá no Concílio de Jerusalém que não havia mais necessidade, meus irmãos, né, de impor a lei mosaica para que as pessoas fossem salvas. Bem, se você ler a Bíblia, aí, o capítulo 15, o Concílio de Jerusalém, né, e continuar lendo, né, até o verso 35, quando a carta do concílio aos cristãos gentios, né? Então os apóstolos e os presbíteros, verso 22 do capítulo 15 de Atos. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia, a igreja gentílica, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. E aí, nessa carta, a igreja de Jerusalém fala, olha, vocês não precisam seguir a lei de Moisés, vocês não precisam seguir nada disso. Precisam ter fé no Senhor Jesus. Vocês não precisam adotar os costumes da nação judaica, porque a pessoa é salva pela fé em Jesus Cristo. Isso muito alegou as igrejas e aí o evangelho cresceu. Se nós lermos aqui Atos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 35, você pode chegar à conclusão que, bem, então esse problema foi resolvido. Né? Esse problema foi resolvido. Foi resolvido, irmão?
não foi resolvido. Por quê? Esse problema continuou, né, ao ponto de Paulo escrever Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, quando ele vai abordar ali do capítulo 3 até o capítulo 11, ele teve que escrever novamente a carta aos Gálatas, ele teve que escrever por várias vezes vários outros recados, várias outras cartas, vários outros escritos, abordando o mesmo tema. Então, meus irmãos, o legalismo é algo que contamina a igreja. E contamina a igreja não somente na era dos apóstolos, mas continuou contaminando a igreja. Por exemplo, ali entre o ano 100 e o ano 325, surgiu um grupo chamado Ebonistas, né? Ebonistas. O que era esse grupo? Era um grupo que eles não aceitavam o fato de Jesus Cristo ser suficiente para a salvação. Eles enfatizavam a unidade de Deus e de sua criação. A lei judaica era a maior expressão da sua vontade e que continuava válida para o homem, né? Para os ebonitas, Jesus era um homem que se tornou Messias em virtude de ter cumprido fiel e completamente a lei de Moisés. E eles também, ensinavam que os ensinos, eles só aceitavam, né? Eles seguiam, então, os ensinos do Evangelho de Mateus, ou seja, os ebonitas, eles seguiam os ensinos do Evangelho de Mateus, mas rejeitavam os escritos do apóstolo Paulo. Interessante, né, irmãos? Por quê? Por que os ebonitas foi um grupo que atuou nesse meio aí, entre o ano 100 e o ano 200 ali de nossa era, entre o segundo e terceiro século? Por quê? Como eles eram legalistas, como eles não aceitavam o fato de Jesus, da suficiência de Cristo, né? Ou seja, como eles ligavam a salvação à obediência à lei de Moisés, então qual o texto do Novo Testamento mais palatável, que mais se adequava ao seu entendimento espiritual? O Evangelho de Mateus. E por que eles rejeitavam todos os escritos de Paulo? Por que será? Porque Paulo foi o grande sistematizador do Evangelho da graça de Cristo. Então, meus irmãos, é interessante a gente perceber isso. Eles diziam assim: não havia salvação fora da circuncisão e da lei de Moisés. Então, os ebonitas, que foi um grupo que ainda existiu, mesmo depois da morte dos apóstolos, tá? Mesmo depois da morte dos apóstolos, esse grupo ainda continuou ali fomentando, tá, irmãos, a importância da velha aliança. Eles continuaram relacionando a velha aliança, a aliança baseada na lei mosaica, à questão da salvação do homem. Isso, meus irmãos, né, é algo que causou inúmeros problemas para a igreja e causa até hoje problemas para a igreja. Né? Você já parou para pensar, lendo aqui, Mateus, lendo Atos dos Apóstolos, como nós já estudamos, pastor, o detalhamento desse texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, você vai ver em aulas anteriores aí. Por que mesmo com as cartas de Paulo, por que mesmo com a explicação clara, meus irmãos, clara, de que a salvação é pela fé e através da graça
do Senhor Jesus Cristo. Porque mesmo diante de todas essas provas, as pessoas ainda resistem, ainda não aceitam a suficiência de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque obrigatoriamente, se você aceitar a suficiência de Cristo, você aceita a palavra de Deus na sua inteireza. Quer ver um exemplo claro disso no texto que nós lemos? Preste atenção. Se você for lá para Atos, capítulo 15, vai lá para Atos, capítulo 15. E aí, se você considerar o verso 16 até o verso 18, onde Tiago, ele vai dizer assim, olha, gente, essa questão aí dos gentios se converterem e serem salvos pela graça, por meio da fé, o fato deles não precisarem seguirem as tradições judaicas, e a salvação é pela fé e não pelas tradições judaicas, isso já foi predito, segundo Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém. Segundo Tiago, Tiago, líder da igreja de Jerusalém, entendia que desde o Velho Testamento a salvação era pela graça. Tanto é que para justificar, para fundamentar, não justificar, mas para fundamentar na Escritura o fato da crença que ele tinha de que a salvação era pela graça, né, através da fé em Jesus Cristo, e somente nisso, ele vai usar o quê? Amós, capítulo 9, versos 10, verso 11, e Amós 15, verso 18. Ou seja, ele vai pegar um texto do Velho Testamento, e é como se ele estivesse dizendo assim, gente, toda a Bíblia sempre afirmou que a salvação é pela graça. Só que, meus irmãos, quando, por teimosia, a gente não aceita a fonte, por isso que é importante a fonte, meus. A fonte precisa ser a Bíblia. A fonte precisa ser a Bíblia. Por quê? A Bíblia como um todo, não parte dela. O que é que os ebonitas faziam? Os ebonitas, que era um grupo que ainda estava atuando, eles faziam o quê? Eles só aceitavam do Novo Testamento, eles só aceitavam o Evangelho de Mateus. E todas as cartas de Paulo, eles rejeitavam. Mas por quê? Porque, meus irmãos, as cartas de Paulo, né, assim também como o Evangelho de Mateus, a Bíblia mostra claramente que o pensamento ebonita estava equivocado, que a salvação é pela graça. Ok, meus irmãos? Então, perceba que é um grupo que surgiu aí, que ele foi influente até o ano 135, ou seja, até o ano 135, até ali um terço do segundo século, ele foi um grupo que tinha uma grande influência no cristianismo, que trouxe muitos problemas para a igreja, né? E isso é importante a gente entender isso, tá, irmãos? Por quê? Porque a gente não pode fugir da fonte. Por que a gente está estudando isso aqui? A gente está demonstrando que a igreja ela enfrentou esses problemas, né? Então a igreja, desde o princípio, ela teve que batalhar por ensinar as pessoas que a salvação é pela graça, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, desde o princípio, obrigado, desde o princípio, a igreja teve que batalhar por isso. Desde o princípio, mesmo depois, né, da morte dos apóstolos, mesmo depois da Bíblia estar compilada aqui, a gente sempre, vez por outra, a gente tem que
a igreja tem que voltar e falar assim, olha, só existe um plano de salvação, só existe uma redenção, só existe um fato salvífico, que é a fé, né, que vai gerar a graça de Cristo em nossas vidas. Então é importante a gente entender isso. Até hoje, meus irmãos, até hoje nós temos aí a influência dos ebonitas na igreja de hoje. Tem igrejas e igrejas evangélicas que pregam uma redenção diferente para os judeus. Então existe uma redenção para a igreja e existe uma redenção para os judeus. Existe uma salvação para a igreja distinta da salvação de Deus. Pastor, tem igreja que prega isso? Tem igreja que prega isso, igreja histórica. O bonito do estudo da história da igreja é que a gente está vendo isso aqui, olha o ano, ó, ano 135 depois de Cristo. Né? Ano 135 depois de Cristo. O que está se falando aqui no ano 135 depois de Cristo? Né? Que o pessoal tem que os judeus são salvos de forma diferente, que há uma salvação distinta da graça. Desde essa época está sendo pregado isso. E a gente vai ver que até hoje está sendo pregado isso. A gente vai passar aí pelos vários períodos históricos, a gente vai ver isso. Tá bom, queridos? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso aí. Ebonitas, né? Esse termo vem da transliteração do termo pobre ou humilde do hebraico. Né? Então, em hebraico, pobre ou humilde, né? Quando transliterado, é bonite. E aí, a palavra ebonite. E a palavra ebonite, então, deu origem ao termo ebonitas. Por quê? Porque a grande mensagem dos ebonitas é o quê? Não há salvação fora da circuncisão e da lei de Moisés. E nós já demonstramos aqui, né? Nós já demonstramos aqui, Paulo chega a dizer que aquele que se circuncida decaiu da graça. Decaiu da graça. Não é isso? Decaiu da graça. Então, meus amados, é importante a gente entender isso. Né? Essas distorções, elas são antigas. Né? Ainda lá, dentro dessa linha, além dos ebonitas, tinha ali surgiu um outro movimento que tinha uma outra característica. Os ebonitas eram legalistas. Mas tinha um grupo, como tem até hoje, existiam pessoas naquela época, e esse grupo que eu vou falar aqui surgiu, teve uma grande influência ali, chegou ao seu máximo de influência ali por volta do ano 150 depois de Cristo, né? Que tinha dificuldade, que tem dificuldade, eu quero compartilhar isso muito sério com você, que tem dificuldade na seguinte coisa. Abra a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia aí. Lá em Hebreus, vai lá para Hebreus. Abre aí, querido, em Hebreus. Vai lá para o capítulo 11. Ora, 11, capítulo 1. Eu vou ler do 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois, por meio dela, que os antigos receberam um bom testemunho.
pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Não é Bíblia isso aí? Aí eu te pergunto, irmão. Aí eu te pergunto. Vamos lá. Como é que se entende isso? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De que modo? De que forma? De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, meus amados, como é que se aceita isso? Pela fé. Pela fé. Um problema, e aí que está, qual é a nossa fonte? A fonte é a Bíblia. A fonte do cristianismo verdadeiro é a Bíblia. Precisa ser a Bíblia. Então, o que a Bíblia declara é a verdade. Se interpretar de forma correta, interpretando ela de forma correta, equilibrada, né, com a boa exegese, ela é a fonte. Mas tem gente que não aceita isso. Não. E aí surgiu um movimento, ali por volta, né, ainda na era dos apóstolos, surgiu um movimento chamado gnosticismo. É importante a gente entender isso. E esse gnosticismo continuou até ali mais ou menos o ano 150 depois de Cristo, ou seja, os apóstolos haviam morrido, né? Mas o movimento continuou. E o que esse movimento representou? Ele foi a maior ameaça filosófica ao cristianismo. Por quê? Porque ele tinha a intenção de explicar através da filosofia aquilo que a Bíblia não explicava e que precisava ser aceito pela fé. Então havia muita alegoria, a Bíblia é interpretada de forma muito alegórica por aqueles que fazem isso, por aqueles que faziam isso, né? E eles juntaram filosofia grega com cristianismo, com os princípios cristãos. Daí vem o gnosticismo, né? Paulo, ele na sua carta aos Colossenses, abre lá rapidamente, carta de Paulo aos Colossenses. Paulo, ele enfrenta esse problema, já na época dele ele enfrenta isso, tá, irmão? Ele vai enfrentar ali esse problema já aos Colossenses ali, ó. Deixa eu só ver aqui. Vamos ler aí a partir. Vamos ler aí, olha só. A partir do capítulo 2. A partir do capítulo 2, a partir do verso 6. Então, Colossenses 2, 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Vou repetir. O verso 8.
Vou repetir o verso 8. Tenham cuidado e deixa a tua Bíblia aberta, querido, aí. Deixa a tua Bíblia aberta, crente. Em Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 6. Com bastante cuidado, presta atenção no versículo 8. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é a cabeça, de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou das transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação à festividade religiosa, ou à celebração de luas novas ou de sábado. Essas coisas são sombras. O que são sombras? Festividade religiosa, celebração de luas novas, ou de dias de sábado. Então, essas coisas são o quê? Essas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos que os impeça a alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus membros e ligamentos efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda permanecessem nele, a ele vocês se submetem à regra. Não manuseie, não toque, não prove. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para o refrear os impulsos da carne. Então, meus amados, isso aqui é um tesouro, irmãos. Colossenses, capítulo 2, do verso 6 ao verso 23, é um tesouro. Por quê? Então, o que é que dizia os gnosticistas? Deixa a tua Bíblia aberta aí. Eles pegavam o quê? Eles pegavam um chamado dualismo, né? E eles queriam ali justificar a existência do mal. Então, o que é que eles diziam? Eles diziam que tudo que é espiritual é bom. E tudo que é material é mal. Então, ele vai dizer, eles pregavam, então, para justificar, né, a origem do mal, para justificar esse dualismo, eles diziam exatamente isso. Então, eles ensinavam, isso estava dentro da igreja. Por quê? Porque a filosofia platônica, né, também ensina isso.
né? E aí eles quiseram fazer ali um ajuntamento da filosofia platônica com o Evangelho. Então, o gnosticismo surgiu do desejo humano natural de criar uma teodiceia, isto é, uma explicação para o origem do mal. Né? Identificavam a matéria como mal, procuravam uma forma de criar um sistema filosófico em que Deus, como espírito, seria livre da influência do mal, e no qual o homem seria identificado no lado espiritual de sua natureza com a divindade. Queria, com isso, fazer uma síntese entre o cristianismo e a filosofia helênica. Procuravam, pela sabedoria humana, compreender as relações de Deus com o homem e evitar o que lhes parecia ser o estigma da cruz. Ou seja, eles não aceitavam. O que é o estigma da cruz? Jesus Cristo morreu na cruz, né? A justiça de Deus, acabamos de ler aqui, ó. Quando vocês estavam mortos em pecados, verso 13 do capítulo 2. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou das e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E ele removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado todos os poderes e as autoridades, deles fez um espetáculo triunfando sobre eles na cruz. Então, eles não aceitavam, os gnósticos, eles não compreendiam. Por quê? Porque não há a razão humana não consegue compreender. A razão humana consegue aceitar. Por quê, pastor? Jesus Cristo veio, Deus, próprio Deus, se fez carne. Isso para o gnóstico era um negócio que ele não entendia. Por quê? Olha só, Deus se fez carne. Como? Se a carne é má, então Deus se fez mal? Por quê? Porque eles pregavam esse dualismo. Então eles não aceitavam o quê? A cruz. A cruz era um conto, era uma fantasia. Ou eles interpretavam ela alegoricamente. Então eles não aceitavam a cruz. Por quê? Porque Deus não poderia se fazer carne, né? E habitar entre nós. A Bíblia diz que Deus fez carne e habitou entre nós. Amém ou não? Como é que a gente aceita isso? Pela fé, irmão. Pela fé. Como é que Deus, né, se faz carne através do seu Filho, Jesus Cristo, ele cumpre a sua justiça, a sua própria justiça. Por quê? Porque a Bíblia declara assim. O que o gnosticismo fazia? Não pode ser assim. Então eles diziam o quê? Que esse dualismo era um dos principais fundamentos do gnosticismo. Separação entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Por isso Deus não poderia ter criado este mundo material. Eles também negavam que Deus não poderia. Deus não é bom? Deus não é espírito? Como é que ele vai criar um mundo material? Ou como é que ele vai se manifestar, né, em matéria, se a matéria é má? Então, para o gnosticismo, isso era uma impossibilidade. Então, eles não aceitavam que Deus era o Criador. Olha só, vou continuar lendo aqui para vocês. Tá? Então, eles faziam assim, por isso Deus não poderia criar um mundo. Quem é que criou o mundo, então? Aí eles, olha só, meus irmãos, aí eles diziam que Deus, ele emanava de Deus personalidades inferiores. Uma dessas personalidades, você vai até rir, mas é isso que diz o ensino gnóstico, que eram chamados demiurgos. O demiurgo, como uma dessas emanações de Deus, emanava de Deus, tinha bastante de espírito em si para ter um poder criativo e bastante de matéria para criar o mundo material.
Então, eles falam que uma das emanações de Deus, que era esse Demiurgo, chamado Demiurgo, era um ser mítico, era um ser que conseguia reunir tanto matéria quanto espírito. E como ele tinha tanto matéria como espírito, esse ser que não era Deus, mas uma emanação de Deus, este ser que criou o universo, que criou as coisas físicas, que criou as coisas materiais. Os gnósticos identificavam o Demiurgo como o Javé do Velho Testamento. Então, o Javé, ou seja, o Deus do Velho Testamento, na realidade não era Deus. Era uma emanação de Deus chamada Demiurgo. E aí esta emanação havia criado o Deus, criado aí o universo. Ok? Gente, uma das coisas também que foi ensinado ali por volta do ano 150, a igreja, né, muitas pessoas tiveram contato com esse ensino, é o ensino chamado docetismo, que é um dos ensinos do gnosticismo. O que diz o docetismo? A palavra docetismo vem de dokel, do grego, significa parecido ou parece com. É isso que significa dokel, né? Algo parecido. Então, eles diziam que Jesus, ele, por ser Deus, ele era espírito e que o corpo dele parecia um corpo humano, mas não era um corpo humano, era um corpo espiritual. Por quê? Porque Jesus não podia ter um corpo humano. Por quê? Porque tudo aquilo que é matéria é mal, na cabeça aí dos gnósticos, né? E aí Jesus Cristo não podia ser. Então, o corpo material de Cristo, ele parecia com um corpo, era um corpo meio fantasmagórico, assim, ele parecia, docetismo, parecia, mas não era material e sim espiritual. Né? Ou uma segunda explicação é que Cristo, né, ele se incorporou em Jesus. Né? Outra explicação do gnosticismo é que no batismo, Cristo se incorpora em Jesus e a partir dali os dois ficam... que ali eles compartilham aí essas duas naturezas, mas uma totalmente separada da outra, e que na cruz, Cristo, né? Cristo deixa Jesus para morrer sozinho. Ou seja, não há união. O gnosticismo ele prega uma separação total dessas duas naturezas. Né? O gnosticismo prega uma separação total dessas duas naturezas. Qual era a função de Jesus Cristo? Era ensinar uma gnosis, um conhecimento misterioso, um conhecimento de mistério, que ele ia separar para uma determinada elite religiosa, e esta elite religiosa ia tomar conta desse conhecimento só para eles ali, essa elite religiosa é que queria ter um lugar especial na eternidade. Os leigos, né, aquelas pessoas leigas, elas não teriam parte na eternidade, elas estariam destinadas ao inferno. Tá? Então, a salvação aqui, para o gnosticismo, é adquirida através de um processo intelectual, ou seja, quanto mais profundo você vai subindo nos degraus dessa gnosis, né? Parece até com alguma coisa que a gente
sabe, né, irmão? Quanto mais você vai se aprofundando nessa gnose, você entra ali num degrau, vai subindo degrau, até alcançar lá a gnose, né? Então, meus irmãos, o gnosticismo ele se manifestou de várias formas, né, durante o período da igreja, né? E essa doutrina, ela causou muitos problemas para a igreja, né? Ela causou muitos problemas para a igreja. Uma crítica do gnosticismo a partir da Bíblia logo indicará que a igreja foi sábia em lutar contra essa doutrina. Ela propunha 2 deuses, um mau, o do Velho Testamento, para criar, e um bom para redimir. Então tinha um Deus mau, o demiurgo, que ele foi feito para criar, e um Deus bom do Novo Testamento para redimir a criação, né? Desse modo, ela contribuiu para espalhar também o antissemitismo, ou seja, aqueles que adotavam o gnosticismo acabavam desenvolvendo ali o antissemitismo. O que é o antissemitismo? É uma aversão aos judeus, ao povo judeu, ou uma aversão ao judaísmo, tá? O gnosticismo ainda fomentou um orgulho espiritual, com sua sugestão de que apenas uma elite aristocrática alcançaria os favores de habitar com Deus nos céus. Então, outra coisa, né? Esse ensino errado na igreja, ali no início da igreja, ela fomentou ali uma separação entre quem era leigo e a elite, né, religiosa. Então, a elite religiosa, a elite sábia e os leigos, aqueles que não sabiam nada. Essa separação, ela foi muito também colocada aí por parte aí do gnosticismo, tá, irmãos? E os ensinos gnósticos já apareceram parcialmente nas doutrinas, né, em algumas doutrinas ali do século VII, do século XI e do século XII, né? Principalmente ali na França. Então, muitas dessas doutrinas, elas reapareceram, elas foram reeditadas e até hoje são reeditadas. Mas interessante, né, meus irmãos? Olha só esse texto que nós lemos aqui, né? Olha só esse texto que nós lemos aqui. Por isso que, quando você lembrar, se alguém vier falar com você, não, que a matéria é má, dualismo platônico, você já vai aqui, meu irmão, para Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 37, ao verso 23. Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 23. Né? Por quê? Porque aqui está uma explicação pormenorizada, né, de que Jesus Cristo, ele veio, né, aqui na Terra e ele cumpriu os propósitos da justiça de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus que vem à Terra e ele cumpre o propósito de Deus. Então não há dualismo platônico, não existe esse negócio de gnosticismo, não existe essa coisa de que a matéria é má e só o espírito é bom. Não existe nada disso, porque existe a realidade daquilo que está na Bíblia. Ok? É aquilo que está na Bíblia. Então, da mesma forma que os ebonitas, eles rejeitavam as cartas de Paulo, né, e só queriam saber do Evangelho de Mateus, da mesma forma, os gnósticos rejeitavam o Velho Testamento e só
e só aceitavam o Novo Testamento. Então, perceba, então qual é o problema? Novamente, qual é o problema? É a fonte. Amém, irmãos? É a fonte. Como assim, pastor? É não aceitar na inteireza a palavra de Deus. Meus irmãos, nós vamos continuar estudando nas próximas aulas. Nas próximas aulas nós vamos ver maniqueísmo, neoplatonismo, montanismo, monarquismo, né? E várias outras coisas, né? E várias outras coisas, donasticismo e donasticismo. Então, na próxima aula a gente vai ver todos esses erros, né? Mas é importante, né? Vamos ficar com esses dois aqui somente hoje, né? Mas é importante que você reassista este vídeo, né? Outra coisa também que os gnósticos faziam e praticavam era o ascetismo. Sabe o que é ascetismo? Alguém sabe? Ascetismo é quando a pessoa ela machuca o seu corpo, fere o seu corpo, sacrifica o seu corpo e aceita isso ou encara isso como um processo de santificação. Por quê? Mas por que eles praticavam ascetismo, pastor? Por que eles pegavam chicotes e davam chicotadas em seu próprio corpo? Até hoje as pessoas fazem isso. Religiões ali hindus, né? Religiões orientais, eles praticam ascetismo. Eles pegam chicotes e eles batem em suas próprias costas, eles se autoflagelam, o autoflagelo, o ascetismo é o autoflagelo. Isso foi ensinado, isso tem origem aqui no ano 150 depois de Cristo. Por quê? Como assim, pastor? Que a matéria não é má? Então, para a gente se livrar, para a gente ter santificação, a gente tem que o quê? A gente tem que constranger a matéria e elevar o espírito, por causa desse dualismo, né? Por causa desse dualismo. E, meus irmãos, isso aí é extremamente... Olha só, verso 23. Estas regras, Colossenses capítulo 2, verso 23. Estas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Olha só, gente. Preste atenção nesse verso 23. Porque quando Paulo falou isso para as pessoas lá na igreja aos Colossos, as pessoas sabiam exatamente o que era, meus irmãos. Sabiam exatamente o que era. Né? Ou seja, essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria. Ou seja, por quê? Que era a junção da filosofia helênica com a doutrina cristã, com sua pretensa religiosidade. Ou seja, muito mais baseada em ritos, numa pretensa sabedoria, numa pretensa revelação especial. Muito cuidado com isso, tá, irmão? Com a revelação especial, com novas revelações. Não existe novas revelações. A palavra de Deus falou a Bíblia fala que tudo foi encerrado na palavra. Tudo aquilo que você pode conhecer de Deus está na palavra. Está na palavra dele. Então, muito cuidado. É isso que Paulo está falando. Muito cuidado aí com essas... Poxa, veio um líder e recebeu uma revelação especial. Muito cuidado com isso. Não existe revelação especial. Toda a revelação que ocorrer nos dias de hoje tem que ser ratificada pela revelação bíblica. Se a revelação recebida hoje não pode ser ratificada pela Bíblia, não é revelação de Deus, irmãos.
Tá? Falsa humildade, olha aí, ó, os ebonitas, né? Que eram pessoas humildes. Não, nós somos pessoas humildes, a gente tem que se circuncidar, tem que, né? A falsa humildade e a severidade com o corpo, ascetismo. Essas coisas não têm valor algum refrear os impulsos da carne. Vou repetir. Essas coisas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, meus amados, muito cuidado com isso, né? Hoje nós vimos o ebonismo e nós vimos o gnosticismo, né? Nós vimos o ebonismo ou os ebonitas e nós vimos o gnosticismo, né? Que são coisas que, infelizmente, meus irmãos, ainda ocorrem na igreja, né? Revelações especiais, conhecimentos ocultos. Muito cuidado com isso, muito pelo contrário. A Bíblia diz, olha, que não há necessidade que ninguém, não tem ninguém superior a ninguém, a unção é a mesma, o Espírito é o mesmo, a nós foi dado o Espírito de moderação, a nós foi dada a capacidade de ter a mente de Cristo por meio da presença do Espírito Santo em nós. Aquele que é espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Não é isso que está na Bíblia, meu irmão? Então a gente tem que aceitar aquilo que está na Bíblia. Amém? Então, que você possa ter sido abençoado com esse estudo de hoje. Nós vamos continuar vendo ainda outros erros teológicos daquela época. Na próxima aula, nós vamos estudar maniqueísmo, que foi algo que surgiu ali do ano 216 ao do ano 276 de nossa era. Então, meus amados, muito cuidado com isso. Leiam, estudem, meditem sobre Colossenses, capítulo 2, do verso 6 ao verso 23. Meditem sobre isso. Meditem sobre isso. E que Deus te abençoe, né? Que essa aula, que esse bate-papo que a gente teve aqui possa ter abençoado a sua vida e que você possa ser transformado aí pela palavra de Deus. Sempre pela palavra de Deus. Não fuja da fonte que verdadeiramente pode acrescentar em sua vida, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos ficar por aqui. Não sei onde vai aparecer, se é aqui, ou se é aqui do lado. Mas nós vamos colocar aí o QR Code e a chave Pix para que você possa contribuir aí com este canal, com esta obra. Esse canal tem o único objetivo de pregar a mensagem de Jesus. E esses recursos que são utilizados, eles são enviados para a igreja, para que nós possamos ajudar as pessoas necessitadas. Nenhum oficial da igreja, nenhum líder da igreja recebe salário da igreja, né? Todo o dinheiro arrecadado, ele é revertido para que nós possamos abençoar as pessoas e para que possamos levar esta mensagem cada vez mais longe aí para as pessoas. Que Deus te abençoe.